Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Oi, pessoal! A gente está começando mais um episódio do Estudo Play Talks, o podcast da Estudo Play que vai dar um play na sua aprovação. A gente vai te ajudar hoje trazendo um repertório sociocultural super importante, diria até psicológico mesmo, que é a cultura do alto desempenho e a sociedade do cansaço. Escuta só. Te pergunto, o que é sucesso para você? Pergunta forte, né? Mas para muitos é entregar o máximo de si e sempre obter os resultados melhores possíveis. Isso acontece porque a gente está sendo cobrado direto e indiretamente para sermos hiperprodutivos, funcionais, ágeis e eu diria até perfeitos. Quem paga a conta por isso tudo é a saúde mental. Não é de se estranhar que tenha ocorrido uma explosão de casos de doença como depressão, ansiedade e burnout. Além de estar comigo aqui hoje, nosso professor Raoni, o professor Breno, que sempre compõe essa mesa, está também aqui com a gente o psicólogo Neemias Oliveira, ele que vai bater um papo sobre esse assunto bem importante com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olá, pessoal. Olá, professores. Vamos seguir, né? Eu fiz uma pergunta bem forte aqui para os estudantes, o que é sucesso? Pergunto para vocês, o que é sucesso para vocês? Eita, essa é difícil. Você sabe que eu tenho começado assim, né? Já colocando na mesa. Já jogou a bomba no ar. Aqui a gente já começa assim. Eu tenho uma ideia? Vai. Sucesso para mim é a possibilidade de escolha. Boa. Se você tem grandes possibilidades de escolha profissional, você não tem uma forçação de barra para você seguir um caminho, você não é condicionado, então por isso você é livre para fazer suas escolhas. Eu acredito que isso é um guia para o sucesso. Eu penso muito dessa maneira. Eu acho que essa foi uma das conclusões do nosso último podcast, né? Exato. Uma das coisas para medir sucesso é liberdade. Você tem sucesso quando você E a gente é tá livre. falando sobre educação, né? A gente tá falando exatamente de como a educação é libertadora. Ela pode ter essa possibilidade de você, né, escolher qual caminho você vai seguir para sua vida. Foi exatamente isso. Bom link. Né? Perfeito. Eu tô trazendo aqui, como sempre, para vocês anotarem um livro essencial que pode cair na sua prova, que você pode colocar, inclusive, na sua redação, que é o livro Sociedade do Cansaço, do filósofo e sociólogo, sul-coreano Byung-Chul Han, de 2010. Ele já falava sobre esse adoecimento em excesso, né, sobre produtividade, positividade. E aí, como é que vocês enxergam essa positividade e hiperprodutividade? Antes da gente jogar a bola para o Neemias, como é que vocês estão vendo isso, principalmente nos jovens, sala de aula hoje? Cara, a pressão sobre esses jovens, sobre vocês, muitos de vocês estão aí do outro lado, infelizmente é enorme, né? Isso porque o número de vaga não é compatível com o número de candidatos. Então a gente precisa de um processo seletivo que, a algum nível, afunile esse grupo que efetivamente vai acessar, por exemplo, as universidades públicas ou mesmo privadas. E com isso, é claro, a gente aumenta bastante o nível de pressão que esses jovens estão sujeitos. Hoje, quando a gente olha para as metodologias aplicadas na absoluta maioria das escolas, inclusive aquelas de sucesso, essas metodologias estão pautadas por um ritmo frenético de conteúdos e simulados, né? Os alunos fazendo simulados sexta, sábado, domingo, emenda com outra semana. Então, assim, é um nível de performance muito alto que nos é exigido. E, assim, a bem da verdade é apenas o começo, né? Para a maioria desses, a entrada da vida adulta vai marcar responsabilidades ainda maiores, ao passo que a vida da gente tem exigido isso da gente, nessa lógica produtiva que está muito ligada à estruturação do capitalismo na atualidade. Então é difícil imaginar uma vida muito diferente disso nessa lógica produtiva. Neemias, a gente está fazendo um recorte voltado principalmente para os jovens, sala de aula, pensando no contexto que a gente está pensando no Enem, certo? Mas isso é uma questão geracional? É voltado, de fato, para a juventude? Ou essa sociedade cansada perpetua para além da geração? É social? Essa pergunta ela é excelente, excelente. Porque quando a gente para analisar, não são só os jovens que estão sofrendo com ansiedade, com depressão, enfim. E eu acho que é importante a gente colocar, quanto régua, que esses sentimentos são sentimentos naturais, né? Quem nunca ficou ansioso porque vai fazer uma prova ou porque tem uma entrevista de emprego, enfim. Seria uma reação quase que não humana, né? Robótica. Então, vai se sentir isso no corpo, inclusive com sintomas. Agora, existe um limiar aí, uma linha muito tênue, entre o que seria normal e patológico. Então, é importante a gente ter, inclusive,
sem querer defender meu peixe, mas já defendendo. Por isso que é importante ter o auxílio de alguém nesse processo, até para que eu entenda o que é natural, que eu sinta. É natural que eu fique triste, é natural que eu passe por processos de luto durante a vida, pode ser em relação ao ente querido, mas pode ser em relação ao objeto. Os adolescentes que estão saindo do ensino médio para entrar no ensino superior é um processo de luto, em que eu falo, professor, posso ir no banheiro, e agora o professor não tá nem aí para você. Ele fala, cara, eu sempre falo isso, que essa passagem eu dou exatamente esse exemplo do banheiro, sabia? De cara, daqui a pouco vocês não vão mais nem me pedir para ir ao banheiro, vocês só vão se levantar e só não atrapalhar a aula do professor, senão ele vai ficar puto com você. Mas exatamente isso aí. Só não atrapalha a aula dele. Quando eu entro na sala de aula para dar aula, eu falo assim, pessoal, se vocês quiserem, no ensino superior, obviamente, né? Se vocês quiserem conversar, fiquem à vontade. Tá? Se quiserem mexer no celular, agora vocês fazem na parte de fora. Tal hora eu faço a chamada, quem não quiser ser reprovado, vocês entram de volta aí, tá tudo certo. Mas, enquanto vocês estavam falando aqui na introdução, eu fiquei pensando numa fórmula, né? Que a gente falou sobre perfeição, essa busca, né? E aí eu penso exatamente sobre o ratinho, sabe, na gaiola, correndo, é tipo fazer esteira, sabe? Eu não estou contemplando nada, mas eu estou fazendo uma atividade ali porque o importante é que eu produza, e não o processo pelo qual eu estou produzindo. Aí a gente fala sobre esse padrão de perfeição, a gente fala sobre a liberdade sendo esse sucesso enquanto, enfim, alcance, mas a gente esquece muito da trajetória. E eu acho que isso acaba fazendo com que a gente se torne cansado. Porque eu estou sempre produzindo, buscando um final, buscando um objetivo. E eu não paro para pensar que eu estou percorrendo um caminho. Que não necessariamente o meu destino é a fase final. E aí a gente aborda esses adolescentes, os jovens que estão nos acompanhando, sobre a escolha, né? A escolha de um curso, como se essa fosse a decisão final, como você falou, né? A vida adulta tem outros desafios muito maiores, né? Deixa chegar dia 10 e você não ter o dinheiro na conta para pagar a fatura no cartão de crédito, você vai ver o que é o desespero. A decisão do curso né? fica longe um pouco. Exatamente. Então, é entender que, ao invés de estar sempre produzindo, eu estou sempre em uma trajetória, né? A gente vê muitos idosos aí, por exemplo, sofrendo com ansiedade. Por quê? Porque parece que a vida deles chegou ao final, né? Não tem mais o que ser feito, né? Acabou, e agora? Né? Inclusive, você indicou uma leitura que faz muito bem para que eles tenham esse repertório para o Enem. Eu indico um livro infantil, A Parte que Falta. Muito bom super legal isso aí. Esse livro é fantástico. Esse livro é exatamente sobre a sociedade do cansaço, é sobre essa produtividade em excesso, porque eu estou buscando algo, E nunca se encaixa, né? Isso vai ser completo para mim. Quando eu me formar médico, quando eu me formar engenheiro, só citando as profissões, né, que antigamente eram referências, né, mas quando eu me formar psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, aí eu vou estar completo, né, e aí acabo esquecendo um pouco dessa trajetória. Então acho que abrir os olhos agora é muito importante. Fora que eu também concordo com o professor quando falou sobre o capitalismo, é isso aí. Eu tava querendo falar sobre essa questão do mercado aí. Pode continuar. Não, eu acho que é colocar na mesa aí. Esse é o caminho mesmo. Tanto é que quando o Raoni falou do mercado aqui, tem um ciclo muito interessante que é uma nova ideia de capitalismo que surge, que o que acontece, né? A gente vive de comparação hoje. Então, na década de 80, 90, a gente se comparava com os famosos por revista, né? Então, vez por outra, a gente olhava ali. E hoje os nossos ídolos, os famosos, dormem com a gente, acordam com a gente. Perfeito. Porque a gente tá vendo eles antes de dormir no celular e a gente acorda, já vai olhar alguma coisa. Então o que acontece? Se você minimamente tiver uma postura de que você já teve algum tipo de sucesso, o que é que vai acontecer? Você vai vender cursos para que você tenha sucesso. E o cara vai vender produtividade. Então acorda às 5 horas da manhã, já tá lá o cara tomando café, o cara já correu às 5 horas da manhã, já fez isso. Às 8 ele já tá lindamente ali, já tomou creatina, tá ali para... Né? E ele vende essa imagem para que você compre isso e tente ter essa vida que ele tem. Só que isso é editado, né? E aí você vai tentar fazer e você não consegue. E o que é que vem? Frustração e um baita de um cansaço, porque ninguém é de ferro e a vida não é editada dessa forma, né? Então, assim, muito desse cansaço, muito desse sentimento patológico mesmo, para mim, vem dessa questão mercadológica que é vendida. Essa imagem que é vendida. Que é muito agressivo para os jovens, né? Então, eu já tenho, um certo tempo nas redes sociais, uma certa idade, então eu já consigo ver
um pouquinho mais de ceticismo, digamos assim. Sim. E Você pega um medir jovem, também, né? você pega um jovem com 16 anos de idade, o cara tá ali descobrindo a vida, né? E você vê um cara, geralmente são jovens, né? Já multimilionários, com super carrões, vendendo, ó, se tu fizer isso aqui 16 horas por dia e sem fazer faculdade, porque os caras são contra a faculdade, são contra, Sim. né? Não, quem faz faculdade vai trabalhar para mim, moleque de 20 anos tá dizendo isso, né? O engenheiro que vai fazer faculdade vai trabalhar para mim. E aí você vai vendendo isso, vendendo o cara, mãe, não quero mais nem fazer faculdade, pô. Né? Zuckerberg não fez faculdade, fulano não fez faculdade. Mas ele entrou em Harvard e depois desistiu. Então primeiro entra em Harvard, né? Então essa venda mercadológica é assim, para mim é o que pega de verdade, sabe? E esse mercado é muito agressivo. Porque ele trabalha em escala, né? Então vende muito isso, cara. Tem a questão do ser dono de meio de produção e ser aquele que produz para o dono do meio de produção, Isso. né? Então, esse paralelo é interessante. E quando você fala sobre isso, eu me recordo da reflexão que eu fiz há um tempo, que se a gente voltar para a década de 70, 60, e aí eu até me arrisco a falar isso, né? Acho que a partir dos anos 80 a gente já tem um cenário um pouco diferente, anos 90 nem se fala, e dos anos 2000 então, aí soltou o freio. Antigamente, o que a gente podia ser? As possibilidades eram mínimas. Mínimas. A gente, ou, na maioria das vezes, ia seguir a profissão dos nossos pais, né, dar sequência ao que eles faziam. E se fosse faculdade, eram só 3 possibilidades. Direito, engenharia e medicina. E fora isso, esquece. Então, talvez uma carreira militar, né? Isso, Enfim. Mas a gente queria ser muita coisa. Eu queria poder andar de avião, eu queria poder conhecer outros países, eu queria poder fazer coisas extraordinárias, fora desse esquadro. Hoje é o contrário. A gente pode ser tanta coisa que a gente não sabe o que a gente quer. E a possibilidade de escolha cansa, sabia? Nossa, era aí que eu queria chegar. Eu acabei de anotar isso. Era a possibilidade de escolha cansa. Quantas vezes você já passou muito tempo ali, rolando feed, Netflix, cara, você cansa e não vê nada, e não faz nada. A gente tá com muita opção, né? Quem se desgastou mais? Os nossos pais, no arado lá, no meio do sítio, debaixo do sol, acordando 4 horas da manhã no meio do roçado, ou a gente que passa o dia sentado no ar-condicionado? Mas quem é que tá mais cansado? Nossos pais ou a gente? Perfeito. Entende? Então, porque a maior parte do nosso cansaço é psicológico. É mental, Total. Eu escrevi aqui, enquanto o Breno falava, lifestyle. A palavra clássica, né? Isso é culpa das redes sociais, meu Deus. A gente tá conversando isso aqui por conta da tecnologia. É ou não é, Raoni? É um recorte social de classe, obviamente. A gente sempre vale ressaltar. Mas é por conta da tecnologia, da internet? Eu achei muito interessante que o Breno utilizou uma palavra muito, muito inteligente, né? A vida que tá na rede social é uma vida editada. Então você não vê a realidade, você vê um fragmento da realidade. Né? O produto daquilo, né? É aquilo que se objetiva a ver, aquilo que é, em última análise, um produto. É isso que está sendo exposto na rede social. E às vezes a gente esquece disso, até pelo caráter, enfim, sem querer fugir muito da discussão, mas a gente acessa a maioria das redes sociais da gente hoje gratuitamente. Portanto, qual é o produto? A sua atenção. A sua atenção é o produto. Então, quando você está diante de um conteúdo lá dentro da rede social, é preciso que você tenha essa clareza, que aquilo não é simplesmente a demonstração de um lifestyle, de um estilo de vida numa tradução literal, mas é muito mais a demonstração de um produto que seu objetivo é ser vendido. Então você faz, aí você falou da creatina, a atividade física da moda, né? Outro dia era o beach tênis e agora, sei lá, a corrida tá tênis a R$1.000 e assessorias de corrida e fisioterapia e mais coisas são vendidas para provocar a venda de mais e mais coisas, né? A gente tem agora esse ecossistema que se criou ao redor da corrida de competição. Então, as competições que custam de 80 a 200, 2, 3 mil reais. Então, é um negócio que não tem limite. E mais do que isso, acho que você é muito feliz, Madu, quando você coloca o recorte de classe, né? Porque não é que apenas a rede social é editada, mas a vida, em grande medida, pode ser editada por aqueles que controlam os meios de produção. Se eu pertenço a uma classe, essa classe me possibilita viver de uma maneira em que eu consigo, por exemplo, delegar funções da minha vida para terceiros, bom,
aí talvez seja razoável que eu consiga ter corrido às 5 horas da manhã, ter feito yoga, ter tomado creatina, porque quando eu chego na minha corrida matinal, uma pessoa que acordou mais cedo do que eu, fez o meu café e as frutas estão cortadas na E mesa. possivelmente ficou com seus filhos para que Excelente. você fosse correr. Ficou com seus filhos, cuidou da sua casa, cuidou de cada aspecto para que você pudesse efetivamente desempenhar aquilo ali. Mas, a bem da verdade, quantos por cento da população no mundo conseguem viver dessa forma? Conseguem ter esse nível de gerência sobre sua vida e de delegação das atividades cotidianas de sua vida? É um número ínfimo. Então, na prática, a rede social, respondendo sua pergunta, ela está expondo os jovens a uma realidade que, em múltiplos aspectos, não é real, né? Não é tangível para eles. A pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz diz que mais de 40% dos trabalhadores brasileiros apresentam sinais de esgotamento mental. Em 2023, o INSS registrou 421 afastamentos por burnout, mais que o dobro dos 178 de 2019, um aumento de 136%. Gente, um aumento de 136% em apenas 4 anos. Uma coisa que eu vejo muito, eu não sei se vocês percebem isso na internet, o pessoal dizendo, agora todo mundo tem burnout, agora todo mundo tem ansiedade, agora todo mundo tem burnout. Não, né? Primeiro não, vamos começar com calma, né? A gente falou sobre essa divisão entre o que é normal e o que é patológico, por isso que o auxílio de um profissional, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, seja, enfim, a área que diz respeito à patologia, mas é muito grave. Isso não tira a relevância de falar sobre burnout, de doenças que estão relacionadas ao trabalho. O burnout é um excesso de ansiedade, com sintomas depressivos, com muitas vezes sintomas se assemelham muito à síndrome do pânico, né? O sujeito paralisa, trava, ele não consegue ir. Quando se fala de trabalho, ele começa a faltar ar, ele começa... E aí ele não consegue ir, ele começa a se tremer, ele começa a ter outros problemas de saúde também, começam a surgir, taquicardia, sudorese e por aí vai. Então, a gente precisa primeiro separar. Apesar de acreditar que não temos um número exato de diagnósticos de burnout, e que talvez seja muito mais grave do que o que a gente tem divulgado, né, porque nem sempre é possível identificar de fato o burnout, né, porque ele se assemelha, como eu disse, à síndrome do pânico, a um transtorno de ansiedade generalizada, a uma depressão maior, enfim, que impossibilita o sujeito de trabalho. Então, essa entrada no INSS para esse período que o sujeito fica de afastamento por burnout, às vezes, pode ser que ele esteja dando entrada por outro motivo, e na verdade é o burnout, mas nem tudo é burnout. A gente precisa entender também que a discussão que a gente teve anteriormente, ela é muito importante para esse processo, de que estamos adoecendo. Perfeito. Sabe? O cansaço está fazendo com que a gente fique doente. E, enquanto, de certa forma, resistência social, né, a gente não pode achar que isso é normal. Sabe? A gente não pode achar que esse é o padrão. Né? Não, eu tomo um clonazepam, eu tomo Rivotril. Vixe, eu tenho Rivotril sublingual na minha bolsa. Já virou até uma piada essa história de Rivotril e não deveria, né? Era Doril antigamente, né? Era um medicamento, um analgésico e tudo mais, e agora é um taxa preta. Não, eu fico um pouquinho assim, inclusive, eu costumo brincar que, calma, viu? Com um remédio tarja preta, porque muitas vezes a sua ansiedade é simplesmente refluxo. Né? Que alguns sintomas de refluxo se parecem com sintomas de ansiedade. Então, calma. Né? A gente precisa parar e refletir sobre isso, até para que, quando a gente cite burnout, se torne algo de fato relevante, como a gente está tentando fazer aqui hoje. Eu tenho uma informação interessante sobre isso, porque, voltando exatamente pela palavra do cansaço, que é importante, a gente falou muito da questão do desempenho, né? E eu queria pegar bem essa questão do cansaço agora. Tudo que a gente vê, principalmente em redes sociais e WhatsApp, geram estímulos bioquímicos no nosso cérebro, né? Então, por exemplo, se tu tá no momento de almoço, que é um momento de descanso, e tu lê uma mensagem do trabalho, no caso dos nossos alunos aqui, né, da faculdade, do grupo de pesquisa, aquilo ali tá gerando um estímulo bioquímico
que vai te trazer um certo tipo de cansaço que você geralmente não atribui a ele. Então, quantas vezes a gente tá estudando e fala, vou descansar, o que é que você faz? Se deita ou se senta e pega o celular, né? Então, você tá sofrendo ali uma overdose de estímulos bioquímicos que vão provocar efeitos biológicos e possivelmente patológicos a longo prazo no teu corpo, e você não consegue sair dali. E quando consegue, você não está descansado, você está mais cansado. E você não entende por quê. Como assim? Eu fiquei só rolando o feed aqui, vendo o gatinho, o cachorrinho, o meme, sei lá o quê, e eu estou esgotado. Pois é, isso é bioquímico, e isso não é ensinado pra gente. Então, conseguir separar essa vida social da vida do trabalho e da vida dos estudos, principalmente nos aplicativos de conversa, é essencial. Por exemplo, uma grande dica é, não tenha grupos da faculdade. Como assim? E-mail. Só me comunico por e-mail. Parece que você está retroagindo. Você tá retroagindo. Mas tem a experiência de fazer isso. Sim. Né? Se você tiver a experiência de fazer isso, é incrível. Quando eu tô dando aula de ótica, agora puxando para física, finalmente, né? O nosso olho, quando a gente está lendo ou vendo coisas muito próximas, a gente tem uma lente natural no nosso olho, que é o cristalino, tá? E músculos conseguem esticar ou comprimir esse cristalino. Quando a gente está vendo coisinhas pequenas, lendo ali no celular, os músculos ciliares estão fazendo um esforço de acomodação gigante. E músculo, claro, gera cansaço, né? Então, se você passa ali 1 ou 2 horas estudando, fala, vou descansar. Aí você faz o quê? Você pega o celular. E aí, teus músculos ciliares não estão relaxados. Então, eu já fiz isso, é engraçado, tá? Quando eu vou descansar de uma leitura de um estudo, você tem que olhar para o horizonte, cara. Larga o celular e vai olhar para uma árvore. É sério. Então, se você que está estudando aí, na reta final pro Enem, está escutando a gente, vou descansar dos meus estudos, vai olhar para o horizonte, vai ver coisa distante, porque aí você não faz força de acomodação, os músculos ciliares estão relaxados, o cristalino fica alongado, e aí você está, de fato, fisicamente descansando. Claro, fisicamente e também bioquimicamente, porque você não está tendo aqueles estímulos loucos que sempre é dado pra gente nas redes sociais. Então, é o melhor jeito de você fazer isso. Para de olhar o celular e vai olhar pro além. Vai olhar para uma árvore. Interessante aí que você falou, porque todo mundo conhece, inclusive vale passar a tarefa de casa, pessoal. Com certeza, fica à vontade. Pesquisem sobre depois dopamina. Depois tem que dar o visto, viu, professor? Manda por e-mail que a gente dá... Pode ter até o detox, dopamina, né? Que é bem famoso isso, né? Exatamente. Pesquisem sobre dopamina. A rede social ela precisa de poucos segundos para entender o que é que você gosta. E a relação de prazer com qualquer coisa que a gente tenha, pode ser com outro ser humano, pode ser com a rede social, pode ser qualquer coisa, Que foi, Raoni? Rapidinho, Neemias, o que eu vi? Não sei, eu talvez fizesse só um complemento, Neemias. Sim. O que você gosta ou que te move ou comove? Porque, por exemplo, na minha experiência de professor de geografia, o meu feed só entrega a guerra do Irã com Israel. E eu não acho que eu goste desse tema. Eu acho que eu até preciso estar atualizado sobre ele. Esse é um tema que me move, mas... Perfeito. Quando ele aparece no seu feed, você gasta um pouquinho mais de tempo com ele. Aí o famoso algoritmo. Levanta pra você falar, toma isso aqui. Eu acho que está claramente demonstrando o cansaço. Esse é o nome correto. Aquilo que é relevante para você. Não necessariamente o que você gosta, né? Mas aí, seu cérebro, ele vai gastar dopamina com aquilo ali do mesmo jeito. Independente. Por quê? Porque mexeu com a questão de interesse. Eu me interesso por esse conteúdo, eu me interesso por esse assunto. E aí ele precisa de pouco tempo para poder fazer essa leitura. É óbvio que vai variar de uma rede social para outra, mas ele precisa de pouco tempo. E ao captar essa mensagem, ele te prende ali, ele te aprisiona. E aí você começa a gastar dopamina. Quando você vê, você está cansado. E, nossa, mas eu estava aqui sentado, eu não fiz nada. Quem nunca ficou em rede social por um tempo que não estava previsto? Pegou o celular, quando se deu conta, falou, eita, tô atrasado. Raoni também se identificou? Foi Raoni? Não, com certeza. De novo, até por essa relação que eu tenho com o trabalho. Então, Sim. em algum nível eu tenho que manter atualizado. Eu até falo isso com os alunos. Viu alguma notícia de geopolítica, alguma coisa interessante, quer descobrir se é fake, manda pra mim, a gente analisa. Porque muitas vezes eu chego em sala de aula e eles me perguntam, professor, você viu não sei o quê? Gente, eu trabalho 3 turnos dia, nem sempre eu consigo me atualizar sobre todas as notícias. Quando me mandam ajuda. Mas realmente, assim, é necessário fazer um esforço para entender que o momento de descanso precisa ser um momento de distanciamento também dessas ferramentas. Sim. Porque, tudo bem, é uma ferramenta de trabalho,
mas eu não posso trabalhar 24 horas. E eu tô levando o meu trabalho para casa, meu celular, né? E aí essa rede social vai me entregando coisas que comovem, que são dolorosas de ver, mas que você precisa em Geram algum nível se emoções, interar. né? Eu acho, inclusive, Isso. que esse podcast precisa discutir esse tema para um futuro, né? Pra gente falar sobre essa guerra e as repercussões dela. Perfeito, Mas assim, com certeza. é realmente muito, muito cansativo. Frase de efeito, né? Aspas para uma frase de efeito. É você deixar de se conectar por um período de tempo com aquilo que a rede social diz que você gosta e se conectar realmente com aquilo que você gosta. Porque talvez você não goste de ver a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra. Eu até falei talvez, mas com certeza você não gosta de estar vendo esse Com cenário. certeza. Eu acho que ninguém gosta de estar vendo esse cenário. Mas é o que o algoritmo fala. Você gastou um pouquinho mais de tempo, então eu acho que você gosta disso. Então é você se desconectar daquilo que esse algoritmo está dizendo para você que você gosta e se conectar com aquilo que você gosta, seja a música, seja a árvore, seja qualquer outra coisa. E eu acho, Neemias, você querer fugir muito do assunto de novo, mas primeiro, a gente já conversou sobre isso aqui. A gente tem acho que é um tipo de epidemia, né? O Brasil é o segundo país com o maior número de horas de rede social, é inacreditável, são praticamente 8 horas de E olha que rede social em interessante, média. é um dos países com maior nível de ansiedade É. também. Eu tô aqui até Será tava que tá... segurando o dado, Breno. Sim. 9,3% da população. Isso dá um total de 18,6 milhões de pessoas. Pois é. É. Nitidamente tem uma relação direta com isso. Com Nitidamente. E veja, eu acho que a rede social, ela aprende muito com esse feedback que a gente dá para ela. E se tem uma coisa que ela aprendeu, é a radicalização dos indivíduos, não é? Você entra numa postagem hoje na rede social, o primeiro comentário, há raras exceções quando é alguém que te conhece, ele vai ser um comentário potencialmente radicalizante, que ele vai levar a análise da situação, nesse contexto que a gente estava citando de guerra, para o mais extremo possível. Aí, aqui, por quê? Porque aquilo engaja. Porque você olha aquele comentário que é muitas vezes esdrúxulo, absurdo, e aí você Mas ele é o que recebeu mais curtidas. e aí você tem que ir lá comentar e rebater aquilo E aí volta o ciclo. e isso cria uma espiral, porque ele vai te trazer para mais conteúdos daquele tipo, mais radicalização e o recrudescimento desse processo. Perfeito. Gente, assunto bom, né? Assunto interessante, porque a gente, com certeza, como disse Raoni, a gente precisa não só trazer sobre o assunto que ele trouxe agora nas redes sociais, que infelizmente a gente está vendo é uma guerra, mas assunto também das redes sociais, ansiedade, burnout, a gente sempre está falando de alguma forma aqui, ligado a algum assunto. Eu sempre encerro, Neemias, perguntando como é que esse assunto cai no Enem para os professores, mas aí eu vou encerrar te perguntando como é que os alunos podem se preparar para o Enem sem tanta sobrecarga. Entendam que não é a última decisão da sua vida. Talvez seja a primeira decisão, né? A primeira prova. Grande. A primeira prova no sentido de se provar, né? De se testar, não simplesmente alguém que está te provando, alguém que está te avaliando, mas você se colocando à prova para que você possa fechar um ciclo que é muito importante para a vida de vocês e abrir um ciclo novo. Então, nada talvez de muito novo. Cuidar da alimentação, cuidar do corpo, né? Cuidar E da gostar do quantidade de processo. água. Professor Hudson de redação com uma dica super simples para a gente começar a mexer com o texto no dia da redação do Enem. Primeira coisa que você precisa ter é estratégia. E entender uma coisa, todo o Enem vem com uma frase tema. Essa frase tema é composta de tema e um comando. O tema diz o que você vai falar, mas o comando revela, muitas vezes, até onde você pode ir. Esse é que é o problema. Uma redação sem estratégia é aquela em que o aluno faz sempre o mesmo texto para todos os comandos possíveis. Vocês acham, por exemplo, que se o comando vier assim, desafios para a valorização da herança africana, é o mesmo de, digamos assim, medidas para combater a intolerância religiosa? A resposta que eu digo, não. Por que não? Porque desafios é um comando e medidas para combater é outro comando. Você está entendendo? Então, a primeira coisa que você precisa desmistificar é que texto igual para comando diferente vai ficar bom. Não vai, certo? Então, você precisa ter estratégia e entender uma coisa. Redação se estuda.
As pessoas estão muito acostumadas a achar que redação é aquela matéria que a gente somente faz, corrige, faz, corrige. Não, a gente precisa ter várias técnicas para comandos diferentes para no dia chegar lá e arrasar, tá? Pega essa dica de hoje e a gente vai ter outras. Vai acompanhando, você vai ver que vai ficar jóia. Ei, dica fundamental para você que gosta de entender um pouco mais sobre análise combinatória. Olha só, deixa eu te falar dos tipos de permutação. Eu sei que você sabe o que é, você já estudou permutação. Mas olha, aquela história de a ordem importa é verdade. O que significa dizer a ordem importa? Que quando eu mudo um termo de lugar, eu altero também a característica. Fechado? Mas você sabe os tipos, as consequências que isso tem dentro da permutação? Olha só. Primeiro, todos os elementos estão sendo permutados, ou seja, todos podem trocar de lugar. Significa dizer que eu tenho uma permutação do caso n fatorial. Exemplo, tem 5 pessoas na fila, então isso daqui vai ser 5 fatorial. Se todos podem trocar de lugar, todos podem permutar, eu não tenho uma limitação. Mas se algum dos elementos estiver fixo, já parou para pensar nisso? A primeira pessoa não pode sair daquele lugar. Se um dos elementos estiver fixo, aquele elemento não conta. Então, ao invés de contabilizar as 5 pessoas na fila, eu só contabilizo 4, porque quem permuta, troca. Se você está fixo, você não troca. E Rafa, o que são os termos agrupados? Se eu falo 2 pessoas têm que estar na fila, mas elas têm que estar juntas. Se 2 pessoas estiverem que estar juntas, por exemplo, A, B, C, D e E, se A e B estão juntas, elas contam como uma coisa só. Então é como se fosse uma permutação também de 4 fatorial. Pegou essa dica? Aguarda mais por aqui no Estudo Play. Olá, meus pobres mortais, tudo bem? Estamos de volta aqui no Estudo Play e eu, professor Bruno, tenho uma dica especial para você. Precisamos falar de uma coisa importante na prova do Enem de Filosofia, que são os filósofos contratualistas, também conhecidos como os filósofos justnaturalistas. E de onde advém esse princípio? Pensamos então o homem desde o estado de natureza, e quando eu falo no homem do estado de natureza, fala sobre a sua origem, do seu nascimento. E é dado então 3 nomes que são fundamentais para esse princípio: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. E quando a gente fala sobre Locke, Hobbes e Rousseau, precisamos entender 3 espectros importantes. O primeiro deles é que o homem no estado de natureza, ele nasce com um princípio. Para Hobbes, todo homem nasce no estado de natureza, o indivíduo como mal. E o homem, o lobo do homem. Quando a gente vai para Jean-Jacques Rousseau, ele acredita que o homem no estado de natureza ele é bom. É o bom selvagem. Ou então, para John Locke, o homem nasce no estado de natureza neutro, e são as experiências que vão formatando ele. E para poder viver em sociedade, eles precisam da lei. A lei, ou então o contrato social, faz com que esse homem abandone o seu estado de natureza neutro, bom ou mal, e consiga integrar a sociedade de forma efetiva. Então, quando a gente parte do princípio filosófico de que as leis organizam o Estado e os homens conseguem viver em harmonia, a gente deve isso aos filósofos contratualistas Hobbes, Locke e Rousseau. Forte abraço e até em breve.